uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas e vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti, e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte em que estiver cheia. E ela foi e se tampou com os seus filhos. Eles destraziam as vasilhas e ela enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: case-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite o parou. Sente glorificando ao Senhor. Eliseu é um profeta que vai suceder o maior profeta antes de João Batista. O maior profeta do Antigo Testamento, eu creio que é Elias, mas no Novo Testamento é João Batista. Claro, tem Jesus na parada, mas Jesus é completamente diferente. Mas para suceder um grande homem de Deus, tem que formar grandes líderes responsáveis, porque não se forma pastor sem ter o azeite de Deus, não forma um evangelista sem ter a presença de Deus, não forma um presbítero sem a presença de Deus, não forma obreiro nenhum sem a presença do Pai, porque a presença é que faz a diferença. A teologia não faz, mas a unção de Deus faz. A teologia não expulsa demônio, mas a presença de Deus expulsa. O demônio, ele não respeita a placa da igreja. O demônio não respeita se tu tem título de pastorado ou não tem, se tu tem título de profeta ou de pregador. Ele não respeita, ele respeita o que você tem, a unção diferenciada do teu irmão. O teu irmão pode cantar bem, pode pregar bem, mas se ele não tiver a unção que tu tem, ele não chegará ao céu. Entenda isso. Um homem e uma mulher de Deus se formar na presença de Deus, tem que ter azeite na botija. E a botija que Eliseu vai dizer representa hoje nós. Eliseu está dizendo: coloca o azeite. E eu entendo que aquela mulher é a palavra de Deus. Aquela mulher é a palavra de Deus colocando o azeite. Mas como é que vai colocar azeite na botija? É oração. Sem oração tem batismo no Espírito Santo. Sem oração tem renovo no Espírito Santo. Sem oração tem Pentecoste. Pode ter demônio, pode ter capiloto que for, mas se não tiver o Espírito de Deus, a igreja não é de Deus. Tem que ter o presente, tem que ter a unção de Deus. Pode ter na lombaria aqui, pode ter na frente, pode ter atrás, pode ter no lado, na direita e na esquerda. Mas se dentro da igreja tem o azeite do Espírito Santo,
então é diferente. Espírito Santo de Deus não se divide em igreja, não se divide em Apolo, nem Paulo, e nem Pedro, e nem Jesus. A igreja é só uma, a igreja é de Cristo. A igreja não é uma parte minha, uma parte tua e a outra parte do irmão Manuel. Não, a igreja é de Jesus, e a igreja é de Jesus porque ele morreu na cruz. Você só recebe a tua libertação por ele, não é pelo pregador e nem pelo profeta, é pela profecia que há no nome da palavra Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo não tem fé, sem Jesus Cristo não tem a presença, sem Jesus Cristo não tem a unção divina. Pode ter pregador de fora, pode ter presidente, pode ter senador, pode ter deputado, mas se não tiver Jesus na festa, deputado não faz nada. Se não tiver Jesus, presidente não faz nada, nem governador. Quem faz a diferença é Jesus e a presença dele. Não adianta contratar cantora e pregadora de fora, se a igreja não tiver a unção. Mas eu creio que eu vim profetizar para uma igreja que ora. Eu creio que a igreja ainda que ora. Eu creio que aqui deve ter revelação de Deus, porque para estar a igreja de pé tem que ter revelação. Eu venho no ano de 2023 dizer: tu pode ter começado o ano de 2022 mal, começado péssimo, mas o ano de 2023 está chegando com novos desafios, está chegando com novas conquistas. Tem que entender que é hora do arrebatamento, tem que entender que Jesus Cristo está na porta e vai buscar a sua noiva, e a sua noiva tem que estar preparada, a sua noiva tem que estar com a presença que Eliseu falou, e que se tiver que fazer que nem Elias tem que fazer, profetizar que desce fogo do céu. Jesus, a presença de Deus é que tem que fazer a diferença, não é o pastor, não é o pregador e nem o levita. Quem faz a diferença é você. Se você receber a tua bênção é porque você está dando uma adoração especial para Jesus, mas se você não der adoração para Jesus, não adianta nem vir na igreja, porque quando Jesus morreu, ele morreu na cruz do Calvário, ele não morreu de metralhadora, ele não morreu com uma bazuca, ele não morreu por um traficante, ele morreu por um povo que ele dizia: eu vou morrer, mas a minha igreja vai subir. Eu vou morrer hoje, mas a minha igreja vai subir amanhã. Eu vou sofrer hoje aqui, mas a minha igreja sofre depois e sobe comigo. Sem sofrimento não tem conquista, sem sofrimento não tem conquista. E Eliseu vai dizer: o que é que tens em casa? E ela diz: um pouco de azeite, mas esse azeite é espiritual. Esse azeite é espiritualmente falando. Claro, ela tinha que comer, ela tinha que pagar os filhos, não ir ser escravo de Satanás no mundo. Mas quando uma mãe, quando um pai não quer ver o filho e a filha na prostituição e no tráfico, vai para a oração pegar o azeite, o demônio tem que bater em retirada, porque o filho só fica na presença do pai se tem azeite do pai, só fica alecando a filha só fica na igreja se tem presença na mãe. E é a mesma coisa na igreja. Na igreja só permanece se tem a unção divina. Para orar tem que orar com unção. Eu aprendi uma coisa, que para orar tem que ter voz de autoridade. Uma vez eu aprendi na igreja: não adianta tu pregar bem, não adianta tu orar bem se tu não
ter voz de autoridade. E eu perguntei para o pastor e ele disse: tu pode ter a maior teologia, não é pecado. Não é pecado tu ter conhecimento, é pecado tu não ter voz de autoridade para expulsar o demônio na vida da pessoa. O maior pecado é tu se preparar no estudo, não se preparar para Deus. Que as pessoas estão se preparando para ser pastor de teologia, é ser pastor de grife, é ser pastor que quer pregar só em Gideões. Mas para pregar em Gideões num congresso desse, tem que descer na casa do oleiro. Sem descer na casa do oleiro não chega a sucesso nenhum. Sem descer na casa do oleiro não vai a lugar nenhum, porque só quer sentar e dizer: eu estou ganhando 10, eu estou ganhando 50 mil, mas está indo atrás das ovelhas, tu pode ganhar o salário que for, na igreja tu pode ser pago tanto na igreja ou não na igreja, mas tem que correr atrás das ovelhas, porque sem ovelha na igreja não tem salvação, e sem salvação tu não vai para o céu, porque a palavra de Deus diz: ovelha gera ovelha, não tem como um lobo gerar uma ovelha, só gera uma coisa. Se tu consegue, se tu é ovelha, tu vai gerar uma ovelha. Se tu é uma ovelha, tu vai gerar. Mas se tu é um lobo, tu vai gerar outro. Porque na maioria das vezes são assim: eu vou ficar na igreja, eu vou ficar para tentar um cargo de evangelista ou de pastor. Não estou dizendo aqui, mas a maioria das igrejas onde é que eu conheço lá fora é assim: eu vou ficar na igreja para tentar ser um pastor presidente, mas não quer pagar um preço que um pastor tem que pagar, não quer pagar um preço que um evangelista tem que pagar, quer o cargo, mas não quer pagar o preço, quer a vitória, mas não quer pagar o preço, quer a vitória, mas não quer o dono da vitória, quer a vitória, mas não quer a doutrina da vitória, quer, mas não quer a vitória. Para ter a vitória tem que ter o rei da vitória, e este rei está escrito lá em Salmos 24. Quem é este, o rei da glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Este é o Senhor forte e poderoso na guerra. Eu não posso ficar sem falar isso. Eu não posso misturar uma coisa do mundo com o que é da igreja. Eu quero ver se você é bom de Bíblia. Eu quero ver se você sabe. Ei, Deus não imitou o Egito para segurar José. Foi José que adorou e o Egito teve que saber que há um Deus na vida dele. Aleluia. Não foi Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou Babilônia, e tiveram que saber: há um profeta. E tem que ser assim na igreja. Hoje querem imitar o mundo para ganhar o mundo, querem imitar o mundo, querem ter. Querem imitar o mundo para ganhar o mundo, querem imitar para ganhar o mundo. Se eu não imitar o mundo, fala assim. Tem pessoa que fala assim: se eu não imitar o mundo, eu não ganho alma, eu não tenho dízimo. Mas daí está a palavra do Senhor: seja santo, porque a minha palavra é santa. A palavra de Deus diz: seja santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Uricanda lá, eu vou falar da revelação que eu tive contigo, varão. Eu vou falar. Uricanda lá, Deus está mandando eu falar, eu vou falar, eu não ia falar. Mas diz o Senhor para ti, que neste púlpito, tu estava aqui, a Bíblia aberta, atrás de ti uma copa, a tua família destruída, a tua mulher chorando num canto da igreja, os teus filhos doentes do outro canto, e enxergando o espírito de Jezabel dentro da igreja, querendo destruir teu casamento. Ei, eu sou profeta, mas não quero brincar. Ei, cuida, porque tem coisa aqui que não pode entrar. Coisa do mundo é do mundo, da igreja, santidade é santidade, doutrina é doutrina. Tem pessoas que batem no teu peito e diz: eu sou teu amigo, mas quer entrar aqui para destruir o teu ministério. Então cuida, varão. Não foi uma revelação que eu
tigre, foi duas, o ligando a laia, mas diz o Senhor, prepara uma igreja zelosa para mim, diz o Senhor, não prepara uma igreja para só louvar aqui, prepara uma igreja para louvar lá, nem que não fique com dois, mas permaneça na fidelidade. Eu vejo o começo desta obra como a igreja de Apocalipse capítulo 3, a igreja de fidelidade, a igreja que era fiel a Deus, uma igreja que não se corrompeu. A Filadélfia não se corrompeu. Uritana aí foi uma das igrejas que Deus mais amou. Então nós não podemos perder a fidelidade, podemos perder amigo, mas não a fidelidade com Deus. Podemos perder a amizade, mas não a fidelidade. Podemos perder o familiar, mas não a fidelidade com Deus. Eu venho dizer, passa o que passar, entra governo que entrar, a igreja tem que continuar adorando e exaltando o Criador, exaltando o Senhor forte e poderoso na guerra. A igreja do Senhor ela exalta, a igreja do Senhor ela glorifica. Sabe por que muitas vezes a macumba não bate em retirada contra a igreja? É porque a igreja não quer colocar o joelho no chão e dizer, ô Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor então é por nós, coloca essa macumba por terra, porque nós somos teu servo. A igreja da última hora não tem que ficar caladinho para a macumba não, tem que colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, se tu é como a nossa igreja, manda que essa macumba bata em retirada, ou converta ou mate. Porque quando Elias, pastor Manuel, chegou nos profetas, ele disse, então vamos ver quem é Deus. Se Baal é Deus, ele vai descer fogo do céu. Mas se há um Deus em Israel, eu vou clamar, o fogo vai descer. A oração não deu 30 segundos quando o profeta Elias clamou, o fogo desceu, consumiu até a água, porque teve oração. A base da vitória do ano é oração, a base da vitória é a unção, a base da vitória é o Espírito Santo sobre a tua vida. Sem o Espírito Santo não tem conquista, sem o Espírito Santo não tem vitória. Eu entendo uma coisa, o diabo pode vir aprontar, o diabo pode vir, eu já coloquei na minha mente, eu disse bem assim, esse ano de 2022 eu não orei, eu quero me isolar 2, 3 horas no quarto, e nem que tiver 50 graus eu vou orar, mas quando eu sair daquele quarto, demônio é que vai ter que bater retirada, eu vou chegar no centro de batuque, eu vou dizer, converta ou morre, porque eu tenho esse desejo de chegar num pai de santo e dizer, ou tu se converte ou tu não se converte, mas para isso tem que ter uma preparação. E este ano de 2023, esse é o meu desafio, ganhar um cruz maior, Pai de Santo, daquela rua onde é que nós passemos. Eu quero chegar ainda e pregar para ele e dizer bem assim, se tu não se converter, Jesus vai vir, vai ficar e o diabo vai comer a tua pele. Eu vou dizer, e se eu tiver que chegar em traficante, eu vou pregar. Eu quero chegar e dizer bem assim, ou tu se converte, ou o diabo vai comer a tua pele, o teu olho, o teu osso. Se converta, a raça do vibra. Eu quero chegar que nem João Batista, chegar e dizer, se converte, raça de vibra. Eu coloquei trabalhando no carro e dizendo, Senhor, se eu orei 1 hora no ano de 2022, eu vou orar o dobro para que esse demônio bata em retirada, porque a igreja de Jesus Cristo é que tem que ser glorificada na terra e Jesus no céu, e o inferno tem que ficar caladinho para a igreja do Senhor. E se essa igreja agora glorifica Ele, não glorifica homem, glorifica Ele. Uricando, amando, uricando a laia. Teve pessoas que escaparam no ano de 2022, mas tem promessa, tem promessa. Eu vou falar. Vai sair, se Antioquia doente, vai ser liberado. Eu
Senhor, se o Senhor está na minha vida, começa a renovar. Se o Senhor está na minha vida, Senhor, começa a curar, tocar nos ossos. Toca agora, Senhor. Uricanda laia, porque novos desafios, novo ano, novos desafios. E o diabo é que tem que bater em ti. O diabo tem que bater em ti. Uricanda, a laia tem uma enfermidade no teu corpo. Uricanda, e hoje diz o Senhor, eu começo uma nova história sobre a tua vida. Mas diz o Senhor, é uma libertação grande, não só na tua vida, como na tua família, mas se coloca na minha presença, porque tu não é para estar desse jeito que tu está. Tu já era há muito tempo, tá pregando a palavra do Senhor dentro e fora da igreja. E o que tu está fazendo? Vem paradinho. Diz o Senhor ligando a laia, que precisa de ti. A laia, Deus te ama. E muitas vezes as pessoas chegam e dizem que tu não vale nada para Deus. As pessoas dizem, tu não vale nada. Olha o teu estado, olha o jeito que tu é, o jeito que tu vale, não vale para Deus nada. Mas diz o Senhor, tu é uma alma valiosa. O Senhor dos exércitos. E diz o Senhor, eu vou começar a te lapidar. E começa a entrar na brecha. Uricanda lá, ele precisa de um abraço. Quem pode abraçar ele? Ele precisa de um abraço. O Senhor vai curar. O Senhor vai curar. Quem vai bater retirada neste ano vai ser Satanás. Vai ser Satanás. O anjo do Senhor é assim. Tu pede para Jesus. Jesus diz, Senhor, faz pelo meu nome. E Deus dá ordem. Vai lá, anjo. Vai lá, arcanjo Miguel. Desfaz toda a seta de Satanás. Eu digo, pode ter macumbaria ao redor desta igreja aqui. Pode ter feitiçaria onde é que for. Mas vai ter que bater em retirada. Porque se eu vou falar, a igreja só vai crescer neste ano se tiver base de oração. Eu vou falar, tem que ter oração. E não é qualquer oração, é oração com propósito definitivo. Isso é do círculo de oração. Tem que ter com base definitivo. Diz o Senhor, faça a prova se é ou não é. Se é ou não é. Uricanda laia, porque precisa. A laia do círculo de oração sai batismo no Espírito Santo. Mas hoje, muitas vezes, o círculo de oração não é mais oração. Não é mais, irmãos. O círculo de oração é círculo de fofoca. Tem pessoas, eu conheço igreja, eu fui ali no Hamburgo uma vez, nós fomos pregar numa consagração, 1 hora de oração, 1 hora oremos. Depois, antes de começar o culto, meia hora de fofoca na Assembleia de Deus. Eu tive que ficar admirado, uma igreja chique. Meia hora de fofoca, quem venceu, quem perdeu. Não é hora disso, é hora do círculo de oração, colocar o joelho no chão e mandar o demônio embora. Porque o círculo de oração tem poder de chegar e colocar a mão numa endemoniada e expulsar o demônio. Não precisa esperar o pastor ser ligado e dizer assim, pastor Manuel, pode vir aqui em casa para expulsar o demônio. No círculo de oração lá na igreja, pode ir lá. O círculo de oração aqui, pastor João,
Pode ir se tiver oração, porque é o demônio que tem que bater e atirar contra a igreja do Senhor. Não é que o Senhor Jesus ele pode expulsar o demônio a hora que ele quer, mas depende da fé do varão e da varoa. Depende da pessoa. Não depende, vou dizer, não depende só do pastor, porque o pastor ele é o cabeça da igreja, mas o pastor ele também, o pastor ele é o cabeça, ele não é só para estar orando, ele é para estar intercedendo. Uma vez eu fui perguntar para Deus o que significa pastor, eu fui pedir os mistérios para Deus. Deus disse bem assim: diácono é aquele amigo do órfão, a palavra diácono. E eu disse presbítero, Senhor. E ele disse presbítero significa amigo do órfão, amigo do diácono e pastor de todas as horas. Eu disse evangelista. Evangelista é que ele é amigo do órfão, amigo do diácono, evangelista para o presbítero, companheiro do presbítero e profeta da evangelização. Aleluia. Eu disse, e pastor? Pastor, ele é o menor. Pastor, ele é amigo do órfão, ele é amigo do diácono e companheiro, ele é companheiro de oração do presbítero, ele é aconselhador de como evangelizar, do evangelista, e ele é intercessor da igreja. E eu disse, e o que significa círculo de oração? E Deus disse assim, círculo de oração é aqueles e aquelas, não somente homem, não somente mulher, é aquela mais que ora para Deus dar força para o ministério. Aleluia. Amigo de todos os ministérios. O principal da igreja depois de Jesus é a coluna. E a coluna é o círculo de oração. O círculo de oração sustenta o diácono, sustenta o presbítero, o evangelista e o pastor, para que possa evangelizar e ganhar alma. O pastor serve para estar apacentando e ao mesmo tempo aconselhando. Mas eu venho aqui dizer para a pessoa que é do círculo de oração, eu venho dizer, começa a colocar a intercessão no chão, porque tem pessoas precisando de resposta. Tem pessoas precisando de resposta. Tem pessoas. Eu vou falar. Brincando lá. A resposta já chegou, diz o Senhor. Mas somente continua orando. Porque tem pessoas precisando da tua oração. Brincando lá, e Deus está tocando no nervo aí dentro da tua laia. Está doendo muito a laia. Brincando lá e está recebendo o renovo do Senhor. E toda a fúria de Satanás está sendo repreendida pelo poder que é o nome do Senhor. A laia. Brincando a laia. Brincando a laia. Brincando a laia. Alamandoritando a lavassa, brincando a mandoricando a lamandoricando a laia. Ano de 2023 é ano de desafio. E quem está preparado para o desafio de Jeová, quem está preparado, ergue a mão que eu vou lançar a profecia. Eu vou lançar a profecia dizendo assim: o ano de 2022 foi de luta e prova, mas o ano de 2023 vai ser ano de desafio e conquista, tanto espiritualmente como materialmente. E o diabo vai ter que bater retirada contra o teu ministério da palavra e do louvor, e a glória vai se expandir, porque o diabo é que vai ter que fugir e o fogo vai descer sobre a casa.
Urigandalaia. Urigandalaia. Urigandalabas. Urigandalaia. Urigandalamandorinandabas. Urigandalaia. Alaia. Deus tem uma obra muito linda na tua vida, mas depende de ti. Depende do teu esforço com Deus. Depende de tomares uma posição perante o Senhor. Porque Deus vê aquelas lágrimas, tu chora, mas quando tire diz: Senhor, essa prova não vai terminar, essa luta não vai terminar, mas diz o Senhor: eu quero uma posição. Tu sabe da onde é que eu te tirei. A morte quase chegou até ti, mas não chegou porque eu te dei libertação e salvação. E diz o Senhor: eu tenho promessa no louvor contigo. Então começa a se colocar. Agora vai tocando a cabeça, a ponta dos pés, toda a fúria de Satanás. Vai ter que bater e retirar agora. Agora. Bata e retirada pelo poder que está no nome do Senhor. Agora vai batendo e retirada toda a fúria de Satanás. Arcanjo Miguel vai tocando agora. Arcanjo Miguel vai desfazendo toda a seta maligna de Satanás. Agora eu vou dar ordem para que todo espírito demoníaco, todo espírito de suicídio, todo espírito acalaia, bricandalaia, espírito de querer ir para o mundo da prostituição, vai ter que bater em retirada, porque eu tenho promessa com ela, diz o Senhor. Bricandalaia, 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 bricandamando, bricandalaia, bricandalaia, bricandabácia, bricanda, é a Uricanda, vai, Arcanjo Miguel agora. Arcanjo Miguel amarra os braços agora. Vai pegando pelos braços. Esse demônio vai ter que bater em retirada. Espírito da pombagira agora. Vai ter que bater em retirada. Espírito da pombagira. Alaia. Eu vou dar uma ordem. Uricanda, alaia. Onde é que está o alho? Uricanda, alaia. Uricanda, alaia. Esse espírito, alaia. Uricandalaia vai ter que bater em retirada agora pelo poder que é no nome do Senhor, vai bater em retirada agora todo espírito demoníaco. A Uricandalaia, pode deixar. Uricandalaia, Uricanda, demônio, tu vai ter que ir embora. Tu vai ter que ir embora pelo poder que é no nome do Senhor, porque há uma libertação sobre esta vida, e esta vida não pertence a ti. E eu vou dar e tu vai embora, demônio, e vai dar 2, e tu vai ter que perder tuas forças. Uricandalaia, Arcanjo Miguel vai tocando agora nos braços e nas pernas, e é 2, e é 2,5, e no 3 vai ser liberta. Agora a laia não adianta diabo comprar bandeja, não adianta diabo querer fazer bandeja, porque quem é servo e quem é serva Deus protege. Eu estou dizendo que tem que ser, que dentro dessa casa, que tem que ser desfeita, e o nome de Deus tem que ser glorificado. Não é à toa que o diabo está cortando eu e a minha esposa dia após dia, porque ele sabe que a glória de Deus irá se manifestar sobre aquele que busca verdadeiramente. Ele não está contente com aquele que adora em espírito. Ele não está contente com aquele que ora em espírito. Ele não está contente com o que prega em espírito. É por isso que o diabo se levanta e diz: não é casado. É por isso que o diabo diz: é por isso que o diabo diz: está em comunicação. E eu gosto que ele fala isso, porque quando
teu nome no centro de Umbanda. E me mostra ao lado dele um desenho de um caixão e com o teu nome. Lá e aí o diabo está querendo colocar tu no caixão, porque ele não quer ver o projeto de Deus crescer na tua família. E todo espírito demoníaco que foi vestido, escuta bem, tem pessoas pombagira vestindo o teu casamento. Tem pombagira, e é da igreja, não é do mundo, é da igreja, te dispõe, mas está dando em cima do teu varão. E se tu não vigiar, quando tu cair, não vai ter força de buscar. Eu vou falar. Porque Deus tem um projeto lindo na palavra e no louvor com a tua família. Oricanda lá, e ai se tu não buscar, diz o Senhor. Ele tirou uma pessoa que tu amaste da morte e trouxe para a vida. Porque Ele ama quem adora. Então todo espírito vai bater em ti. Agora sim. Agora, Arcanjo Miguel. Agora vai tocando agora toda a fúria de Satanás, toda seta no estômago agora, toda investida de macumbaria, toda investida de Satanás agora vai ter que bater, agora pelo poder que há no nome do Senhor. Tem uma grande mágoa, Alaia, a mulher do pastor coloca a mão no coração dela. Uricanda laia, Urianda laia, Uricanda laia, Uricanda baixa, Uricanda laia, Urimanda baixa. Todo espírito investido para ver ela enterrada vai ter que bater retirada agora eu vou dar ordem e tu vai ter que bater retirada. É um e tu vai embora. É dois, o nome de Deus vai ser mais glorificado e a igreja seja liberta. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer porque eu e a minha esposa somos testemunho, porque orei. Pombagira tem nas igrejas. Não tem mais no mundo não. Antigamente era pombagira no mundo tentando destruir o casal da igreja. Agora é da igreja tentando destruir. Não é mais isso no mundo. Não é mais isso no mundo, pastor João, que querem destruir um casal. Agora é as próprias irmãs ou irmão da igreja que querem o marido e a mulher do varão ou da varoa. Nós já presenciamos isso, mas Deus sempre dá graça e dizer bem assim: varão, se converte, ou varão, a pombagira frente. E eu não vou negar minha identidade. Se eu tiver que falar 1000 vezes, eu vou falar. Se eu tiver que dizer bem assim, pombagira é pombagira, Acabe é Acabe, eu vou dizer. Porque toda arma forjada contra o meu casamento não vai prosperar. Porque o casal profético não foi unido, pastor, não foi unido por um centro de Umbanda. Eu e a minha esposa não fomos por um centro de Umbanda, foi pela uma promessa do Senhor Jesus. Nós estamos vivos aqui pela misericórdia de Deus. Deus curou minha esposa de um câncer. Deus me curou de um tumor, porque somos promessa. E daí não, a maioria dos profetinhas que se diz profeta não quer ver um casal feliz pregando a palavra. Não quer ver. Eu quero ver se vai pagar o preço que nós pagamos indo no monte chorando em casa. O demônio tem que bater em retirada, porque quem tem que ser glorificado é Jesus, não é o homem nem a mulher. A pombagira tem que ir embora, e a carne tem que ir embora, mas o nome de Cristo tem que ser glorificado. O único que eu amo mais é que a minha esposa é Deus, e ela também. E eu sempre digo para ela: enquanto eu estiver amando Deus acima de ti, eu não te amo. É a mesma coisa. É por isso que acontece milagre, é porque tem Deus acima. Quando tem a Deus acima de ti, a Deus acima da igreja, a igreja vai para frente, varão. A igreja vai para frente, o demônio tem que bater em retirada, e todo demônio tem que ir embora.
pegar pão. Porque eu sou Deus que te escuto pela madrugada, falando naquela família. Senhor, converte um por um. Porque só eu estou orando, Senhor, em adoração a Ti. E diz o Senhor, vai ter uma hora, varão, que não é pessoa que vai pegar a tua mão. Sou eu que estou chegando e pegando com a mão e dizendo assim: meu filho, eu te ergo hoje. Começa a tocar nos teus órgãos e te dar órgãos novos. Eu estou te curando mais para fazer a minha obra, mas se tu não fazer, alaia, eu vou reduzir. Oricando alaia teus anos. Mas eu estou te prorrogando teus anos se tu começar a pregar minha palavra. Como eu te mando, diz o Senhor, e converta o teu. Urimanda Vácia, Alavácia, Uricanda Laia, tem que bater em retirada toda investida de Satanás. Aqui não é o filho, né? Uricanda Laia, passa aqui, vai. Eu vi por causa que só parece mesmo, tá? Uricanda Laia, ei, varão. Outra vez você perdeu o sono, final da estrada. Desabaram tantos planos de conquistar tantos sonhos. Aqui alguém atrás dele lá. Aqui algum homem atrás dele. Atrás do rapaz. Não vai ser feliz, mas diz o Senhor que tu é projeto meu. E ai, se tu falar a duvidade, porque eu estou contigo, olhando a Maria, o que anda a massa, urianda a manquilaia, urianda a massa, uricanda a laia. O diabo tentou te matar dentro de um hospital. O diabo tentou. A Laia mais sabe quando tem papai e mamãe em oração é diferente. A Laia, eu sou promessa. Eu também era para estar morto. Eu também era para estar um câncer e quase morto, mas eu tenho uma esposa que ora por mim. Assim é tudo. Tem pessoas que oram por ti, mas tu diz: ah, eu sou tímido, eu não posso. Eu sou Deus, eu que capacito. Uricanda Laia, e tem uma mágoa que não é mentira, que eu sei que o Senhor bateu dentro do teu coração. Dentro do teu coração tem uma mágoa que toda vez tu lembra e diz: porque essa mágoa não vai embora, mas essa mágoa vai ter que bater retirada, porque tu vai ser um pregador na palavra. E se tu não vir por bem, eu coloco tu na cama do leito e te transformo em pregador. Eu vejo, irmão, terno nele e Bíblia na mão. Uma aliança de governador espiritual. Brincando lá, e as pessoas que te humilham vão ter que bater no teu peito e dizer: Senhor, ele precisa do conforto para tirar esta angústia. Ele precisa, e vai sair agora. Eu vou dar ordem, e tu vai ter que bater e tirar a angústia. Uricanda Laia, às vezes tu precisa de um abraço e dizer: Pai, me dá um abraço, e tu não diz para o teu pai. Tu diz: o Senhor que está me revelando aqui que tu precisa de um abraço.